sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Vinck, sua anfitriã, junto com... Doutor Diogo Vinck, e espero vocês todas as quartas. E você cada vez mais bonita, hein? Obrigada, Quer casar comigo de novo? Eu caso sempre. Você tá demais hoje, hein? E o tema de hoje? Muito especial. Acho que a gente tem que falar, inclusive, né, dentro do matrimônio. Achei bem legal a gente começar com esse com uma pessoa tema, muito né? especial. É verdade. Até porque ele é sanguíneo, né? Vai Hoje nós terminar vamos... quando? Não, vai terminar porque a colérica tá aqui, vai mediar esse negócio. Gente, sabe o que nós vamos falar hoje? Sobre os anticoncepcionais. Então, a gente quer trazer para vocês os malefícios dos anticoncepcionais. Já começa a encaminhar esse episódio? Encaminha, joga ali grupo de WhatsApp, de mães, de colégio, de amigos. Já começa a encaminhar. Mas antes disso, vamos falar da nossa lojinha Ânima. Os nossos avisos paroquiais. Loja Ânima, somente online. Olha que linda essa Nossa Senhora. Muito bonita. Adoro Nossa Senhora Grávida. Olha que linda Nossa Senhora Grávida. E hoje tem o Santo Terço também. Nossa, que legal, né? A gente vai falar sobre os malefícios do anticoncepcional de Nossa Senhora Grávida ali. Exatamente, Nossa Senhora e os terços. Vou até deixar ele aberto aqui do lado aqui. Outro recadinho, não se esqueçam de se inscrever no nosso @novo Ânima Saúde Podcast. A gente mudou, nós não estamos mais junto com o Ânima Saúde Oficial. Então siga a gente, porque seguir a gente nas nossas páginas, principalmente ali no YouTube, faz toda a diferença, tá bom? Então vamos começar. Ele é médico? É médico. Ginecologista. E nós vamos falar exatamente sobre os malefícios dos anticoncepcionais. Muitos de vocês ou até usam ou conhecem muita gente que usa e não sabe, né? Ou acha que está tratando doença, e a gente trouxe hoje esse especialista para conversar exatamente sobre os efeitos do anticoncepcional na sua saúde. Nosso convidado de hoje, ele é médico ginecologista obstetra. Ele é casado com a Nathalie, pai do Guilherme e da Clara. Ele é católico. E agora vamos ver se eu vou acertar o sobrenome. Dr. Gabriel Arregui. Acertei? É isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, Dr. Gabriel. Estar aqui. Nossa, muito bom mesmo. Tudo isso que você falou, e eu gostaria de acrescentar que eu sou um ouvinte assíduo aqui do Ânima Podcast, agora Ânima Saúde. Então, que felicidade estar aqui com vocês nesse podcast do qual eu sou grande fã. O trabalho que vocês, Bertaldo, Kênia, têm feito, assim, realmente incrível. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado você. O tema é tão quente, porque nós já tentamos as 5 vezes marcar com esse homem aqui, mas parte pra tudo que é lado. Então, já começa aí, vamos começar a rezar uma Ave Maria pra começar, porque pra gente conseguir terminar brabo, esse podcast, gente, né? eu tô com o celular aqui e eu pensei, estamos começando a gravação, preciso colocar em modo avião. Não, eu não posso colocar em modo avião. Meu Deus, imagina. Uma loucura. Essa é a vida do obstetra. É verdade. Se o doutor Gabriel sair é porque tá nascendo um filho aí. Vamos começar então, pelo amor de Deus. Vambora. Gabriel, vamos falar sobre o anticoncepcional. Né? E aí, quais são os principais métodos que foram criados e para que eles surgiram? Como é que foi o início dos métodos contraceptivos? Pois é, isso é uma coisa muito louca, porque assim, a gente vê, acho que já vou até dar um salto muito grande em toda essa nossa discussão, mas anticoncepcionais sendo usados para tratar doenças, SOP, a síndrome de ovários policísticos, endometriose. Só que a gente para ver o nome, anticoncepcional. Então, assim, não é remédio, é um anticoncepcional, é contra a concepção. Ah, mas eu uso um anticoncepcional para tratar endometriose. Não, você usa um anticoncepcional. Entende? É uma loucura isso, porque, assim, mas é tratamento? Não é tratamento? Acho que a gente vai discutir bastante isso. Mas só para parar, para pensar assim, o que está sendo feito. Então, é um remédio que foi criado e com uma criação muito polêmica, história assim, muito ligado ao movimento feminista com uma vertente muito eugenista. E isso é uma loucura do controle da natalidade, porque a gente começa a ver as histórias, como foram feitas e como foi desenvolvido, e as doses que foram... o anticoncepcional oral combinado, que é a pílula, que é combinado porque tem um hormônio que imita a progesterona e um hormônio que imita o estrogênio. Progesterona e estrogênio, os hormônios que são produzidos pelo ovário e são fundamentais para a mulher. Só que aí a gente usa hormônios que imitam esses
esses hormônios do próprio corpo. O hormônio que a mulher produz, tem momento, quando a gente começa a estudar, o ginecologista que vai estudar o ciclo menstrual, começa a ver que tem fases do ciclo da mulher. A mulher tem o ciclo menstrual, o ciclo ovulatório, em que tem momento do estrogênio, o estradiol, está alto, aí ele cai, aí a progesterona sobe e ela desce. Então é importante para o corpo da mulher esses picos e vales desses hormônios. Aí eu dou um hormônio para essa mulher que todo dia, de forma igual, que essas subidas e descidas se transformam em um platô. E isso bloqueia o ciclo dela, tendo o efeito anticoncepcional. Mas aí a gente começa a pensar que, poxa, mas então estou usando para um efeito anticoncepcional. Mas esses hormônios da mulher também, além da saúde reprodutiva, além de atuar no útero, nas trompas, nos ovários, atuam também no sangue, no cérebro, nos ossos, em todo o corpo da mulher. E então essa pílula inocente, independente da origem dela, o que é muito importante, a gente não pode esquecer essa origem que foi desenvolvida e feito estudos em população pobre, em população de Porto Rico, então assim, uma população negra, importante falar assim é muito triste falar, rasga o coração mesmo contar essa história, mas quando a gente começa, e coisas que a gente continua vendo isso, pobre não pode ter filho, não deveria ter filho, depois de 2 filhos vamos fazer laqueadura obrigatória. Muito louco pensar que essa mentalidade da década de 30, 40, que chegamos ao nazismo, gente, né? Assuntos que parecem distantes, mas que são muito próximos dessa eugenia, mas a gente continua vendo atualmente um raciocínio, um pensamento de esse ou aquele não valem a pena viver, não podem se reproduzir. E aí essa origem da pílula anticoncepcional, das pesquisas, mas depois vendo todos os malefícios que mesmo sem essa visão de controle de natalidade, mas que começa a mexer em todo o corpo da mulher. Isso é muito louco. É um projeto super de castração, importante, né? exatamente. Não, porque ele chegou no Brasil em 1962, mais ou menos, né? E foi exatamente aquele momento nesse movimento feminista que você falou exatamente, e ali conseguiu dar a liberdade para a mulher de dissociar a relação sexual dela da unitiva e procriativa, na realidade, ali, né? Então, dar a liberdade dela poder trabalhar, fazer as coisas. Ou seja, veio com esse intuito. Só que, moralmente falando, a gente vai depois falar disso um pouco mais lá na frente, mas fisiologicamente falando, eu queria que você explicasse sobre os malefícios, porque eu achei muito importante você dizer que é um similar, né, do estrogênio, um similar da progesterona, 2 hormônios que imitam o que a gente tem naturalmente, estão dentro da nossa corrente sanguínea, mas elas não estão indo só bloqueando o nosso eixo e bloqueando a nossa menstruação ou evitando a nossa ovulação. Ela está entrando em tudo. Então, aquela mulher nova que começa lá a menstruar e já começa, vai para um ginecologista e ganha ali um anticoncepcional por causa de uma espinha, por causa de uma cólica, né, que obviamente isso não são tratamentos, a gente vai discutir lá na frente, ela já está novinha ali com 13, 14, 15 anos, vamos botar no máximo ali, que chega às vezes já a tomar um anticoncepcional, ela já está bloqueando todos os benefícios daqueles hormônios naturais teriam no cérebro dela, colocando outros hormônios para fazer uma função que não é similar. Então, explica pra gente, assim, os malefícios, principalmente a nível cerebral, porque eu acho que isso impacta muito, até mesmo no que a gente vê hoje em dia, de um boom de um monte de doença neuropsíquica também. Sim, neuropsíquica, psiquiátricas. O psicólogo se torna fundamental, o psiquiatra, justamente por causa dessa ação que, como eu falei, assim, acho que estou dando um remédio que só vai lá no útero, no ovário, mas não, ele atua de modo sistêmico. E essa mudança, um jogo de palavras que, Gabriel, você é muito chato, você fica mudando as palavras, fica fazendo questão de falar, não, na pílula não tem estrogênio e progesterona,
tem o etinilestradiol, uma molécula sintética semelhante, e um progestágeno, que é o que muda, é uma molécula semelhante à progesterona natural que o corpo da mulher produz, só que é semelhante, não é igual. Molecularmente falando, a gente vê, se eu mudo um hidrogênio em alguma molécula, a função já muda. Então, assim, aí é muito engraçado como nós médicos recebemos representantes da indústria farmacêutica para apresentar remédios novos, né? Isso é natural do consultório de médicos, independente da especialidade, mas aí vem os representantes ao meu consultório a vir te apresentar o anticoncepcional, porque o anticoncepcional é o carro-chefe do ginecologista, né? Eu falo que não prescrevo anticoncepcionais, eu vejo a tela azul na cara do representante, porque assim, aquele negócio, meu Deus, eu tava me programando para ficar aqui 20 minutos falando sobre os diferentes progestágenos, porque cada um tem um efeito diferente e isso pode ser usado. Os médicos que prescrevem anticoncepcionais podem utilizar esses efeitos colaterais pensando, vou querer um que tenha um efeito mais para testosterona, um efeito que tenha mais para o estrogênio, um efeito mais mineralocorticoide. Isso vai dar estratégia. Só que já fica muito claro, então, que não é progesterona. Um hormônio que tenta imitar, só que por não ser a progesterona, causa esses efeitos colaterais e que são maléficos. Então, você falou muito bem, eu gosto muito de usar essa parte do feminismo que foi usado como liberdade sexual para a mulher e liberdade para sair para o mercado de trabalho. E, gente, eu estou aqui com a Vanessa, vou falar inclusive olhando para a câmera. Vanessa é uma médica que eu admiro muito, com quem eu tenho pacientes em comum, com quem eu troco figurinha, assim, uma mulher que saiu de casa, está numa clínica trabalhando como médica e desenvolve um trabalho maravilhoso. E isso é muito bom, e a mulher do século XXI tem esse trabalho. É muito bom que a mulher tenha esse trabalho, só que a forma como está sendo feita tá trazendo muitos problemas. E mais, aí, hoje em dia, todas as mulheres podem transar, mas as mulheres não querem. Por quê? Libido. O anticoncepcional acaba com a libido da mulher. E é uma loucura. Quando eu recebo, eu gosto sempre que o casal venha à consulta, né? Não só a mulher, mas o casal. E o marido, quando vem, doutor, muito obrigado. Eu descobri uma mulher nova. Eu descobri uma mulher que tem libido, que tem esse desejo sexual. E em fases, o que é muito, muito legal ver isso. A mulher que tem uma TPM, que não seja maléfica, mas assim, que dá sinais de um ciclo menstrual. Aí ela tem a menstruação, aí ela tem o período pré-ovulatório, a parte da ovulação. E a mulher tem a mulher de fases, né? Como a música fala. Mas isso é natural e isso é maravilhoso. Quando eu transformo a mulher em uma coisa única, e pior, numa coisa única da pior fase dela, né? Que é a mulher chata, sem libido. Então, assim, é louco isso, né? Porque, então a frase é essa. Hoje em dia, todas as mulheres podem transar. Hoje em dia, as mulheres não querem transar. E, assim... E até para refletir, né? Foi tirado um padrão normal da mulher, que é esse ciclo. Isso é outra coisa muito legal. Isso é fundamental para a saúde da mulher. Enquanto isso vai impactar 20, 30 anos tomando, nós vamos falar um pouco sobre a questão da infertilidade lá na frente, mas é só ter tempo de pensar. Cara, a gente tira o ciclo normal da mulher ali. Essa questão da sexualidade é tão perdida hoje, as pessoas não relatam, mas as ISTs só vêm aumentando. Sim. Índice de HIV, sífilis, só vem aumentando. Ninguém relata isso. Só se fala de anticoncepcional e camisinha. As pessoas hoje têm mais medo de ter filhos do que ter doenças. Isso é uma triste realidade. Sim. Vivemos um mundo hoje hipersexualizado e o que menos os casais fazem tem relação sexual. Vida sexual precária. E está relacionado a isso. A uma mudança de um ciclo, a mulher sem libido,
que faz com que separe esse casal. Isso vai atrapalhar a relação conjugal, super importante. Olha o quanto isso afeta dentro do matrimônio. Será que isso não foi planejado? Isso é muito... Quando a gente começa a pensar dessa forma, e aí estamos em um podcast católico falando majoritariamente para católicos, só que como eu gostaria que essa mensagem se expandisse para o mundo inteiro, de que a igreja é retrógrada, a igreja é conservadora, usando conservador como um termo pejorativo, e aí a gente vê a encíclica Humanae Vitae, escrita lá em 1968, em que o Papa Paulo VI, hoje santo da Igreja Católica, fala... Você lembrou que chegou ao Brasil em 1962, a pílula, o grande boom dos anticoncepcionais estava na década de 60, então foi se cobrando uma posição da igreja de como a mulher está saindo de casa para ir trabalhar, como que os católicos podem fazer. E o Papa escreve sobre isso e fala... com o uso do anticoncepcional, existe o risco, existe o perigo de que o homem e a mulher percam esse respeito e comecem a usar o corpo do outro como fonte de prazer unicamente. E fala sobre a relação sexual que precisa ter o fator unitivo e procriativo. A igreja fala da importância do fator unitivo. A igreja estimula a relação sexual dentro do matrimônio, que o casal tenha relação. E, inclusive, eu trabalho com o método Creighton, um método de percepção da fertilidade, inclusive, é um método que pode ajudar nesse planejamento do casal. Estamos em uma fase de espaçar a gestação, não podemos ter filho nesse momento, então sabe quando ter relação para não engravidar, e também vai ser usado para os casais que querem engravidar, de saber a fase que deve ter relação com o intuito de uma maior chance de gravidez. Só que aí chega a planilha para mim, o casal que está lá preenchendo a planilha certinho, a gente sempre pede para marcar os dias de relação para a gente acompanhar. Aí esse casal de infertilidade, aquele período fértil, a gente usa a letra I, tudo em inglês, né? Então de intercourse, né? Então período fértil, passou o período fértil, não tem mais nada. E esse é um casal que eu vou dar uma bronca. Eu quero que eles tenham relação no período que não tem essa fertilidade. Mas a gente não vai conseguir engravidar aqui. Dane-se, vivam o casamento de vocês. Isso é fundamental. Vivam o fator unitivo também. Então, isso é muito importante da gente conversar também do cuidado que a igreja tem. Não é um bando de padre velho que fica lá de longe falando, não transem porque transar é pecado. Que coisa louca, não é isso. A igreja é mãe, perita em humano e humanidade. Né? Isso é maravilhoso. É o que eu falo, tudo tem uma finalidade. Quando você tira uma finalidade, vai dar zebra. E ao mesmo tempo, a igreja você nunca falou que você tem que ter relação só para ter filhos. Sim. Isso é importante. E aí, quando tem esse movimento inverso de ter relação só para ter filhos, eu já recebo homens com problema de disfunção sexual por causa disso, porque gera uma pressão. Então, eu já tive um caso de paciente de 25 anos, que eles estavam 2 anos tentando engravidar. Ele saía do trabalho para ter relação. 11 horas, está ovulando, não sei o quê. O cara saiu do trabalho. Eles conseguiram engravidar, mas o cara ficou 2 anos e não pensando em sexo na vida dele. O cara tinha 25 anos. Porque gerou essa pressão. E aí, isso, só a gente fisicamente, a gente consegue explicar o quão mal isso faz, quando você desordena a vida sexual. Eu recebo também pacientes que já fizeram vasectomia com libido ruim. E a vasectomia não causa nada fisiológico. Mas o cara se sente estranho, porque se sentiu amputado. É uma amputação que você faz ali na finalidade do ato. Mais uma vez, a vasectomia não causa isso, não mexe com hormônio, com nada, mas você tirou uma finalidade ali. Então, isso é profundo. É um tema que as pessoas têm que ficar atentas, que isso muitas vezes acaba com o casamento. E foi o que você falou assim logo no início, né? É um anticoncepcional, anticoncepção. E muitas vezes, a maioria das vezes, ainda hoje, infelizmente,
é um método que está sendo usado para tratar doenças, entre aspas, né? Então, eu queria que você falasse, né? Quais são as principais doenças que, obviamente, hoje em dia a gente tem na atualidade comuns. Síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, muito comum em meninas jovens que acabaram de menstruar e que começam os seus sintomas, e ali vem às vezes uma acne, uma cólica. E eu queria que você frisasse bem, né? Porque aquela paciente, aquela menina passou lá seus 2 anos da menarca, onde ela já vai ter um ciclo mais regular, mas aí começa a ter uns ciclos mais irregulares, né? Ou até mesmo tem períodos de não menstruação, né, de amenorreia, tem uma acne, uma cólica, uma pele mais oleosa, né, tudo sugerindo ali que a gente vai caminhar para um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. E daí, vai no médico, e aí o médico fala, essa acne aqui, essa cólica aqui, vamos tratar com o anticoncepcional. E é lógico que esse anticoncepcional, ele vai melhorar os efeitos androgênicos daquela doença. Mas ela vai tratar essa doença? Pois é, não vai tratar. Não vai tratar a doença. E é exatamente isso. Existe a doença e a doença leva aos sintomas. E isso é um negócio que você falou muito bem da SOP, a síndrome de ovários policísticos, e eu aumento chegando à endometriose, outra doença que também é tratada, entre 1 milhão de aspas, com o anticoncepcional. Só que a gente está tratando os sintomas. A endometriose, que é esse tecido do endométrio fora do útero, então a gente tem tecido do endométrio nos ovários, nas trompas, nos ligamentos, no intestino, no peritônio, que recebe os mesmos hormônios que estimulam esse endométrio dentro do útero. Só que o útero foi preparado para esse ciclo menstrual. O ovário, trompas, intestino, ligamentos não foram. Então, essas células, falando de modo muito leigo, né, que vão crescer, aumentar e sangrar, como acontece no útero, esses locais vão ficar prejudicados, vai dar inflamação, vai dar dor, vai dar os sintomas da endometriose. Então, parando para pensar, se a gente raciocina, a menstruação dela está causando dor e os efeitos, então vamos cortar a menstruação dela. Entendem que é um raciocínio que faz sentido? Só que o problema dela não é a menstruação, o problema dela é a endometriose. Aí eu tratei a menstruação dela, menstruação que é algo natural do corpo da mulher. E sabe o que é mais incrível? Essa mulher da endometriose, a mulher da SOP, que está com espinhas, que está com a pele oleosa, que está com todos os sintomas, eu dou o anticoncepcional, na semana que vem ela vai me ligar dizendo que eu sou o melhor médico do mundo. Porque eu resolvo, entre 1000 aspas, o problema dela, e de modo imediato. E por outro lado, se eu começo a conversar com ela sobre mudança de estilo de vida, sobre, olha, você está com uma doença inflamatória, então a gente precisa de hábitos de vida anti-inflamatórios. Você precisa fazer dieta, exercício físico, ter um sono de qualidade. A gente fala tanto de sono e as pessoas não entendem. Gente, durante o sono são produzidos os hormônios, a progesterona, a testosterona, os estrogênios. Então, dormir bem é fundamental. Só que não vai ser um tratamento de uma semana. Ela não vai fazer uma semana de dieta e semana que vem me ligar falando que está maravilhosa. Então, principalmente aí, é engraçado como é muito sistêmico, né? O mundo em que a gente vive. Mas eu vou além dizendo que o médico de plano, o médico que tem 15 minutos de consulta. Você está com espinha, você está com isso? Olha, toma esse anticoncepcional. Próxima. Porque para parar, para sentar e conversar e discutir estilo de vida, preciso de 1 hora, 1h30, 2 horas de conversa. Então, eu consigo ter uma resposta em 15 minutos de consulta, dando um remédio para ela, que aí, mas até quando eu vou tomar? Não, vai tomando aí. Aí essa menina de 12, 13, 15 anos começou a tomar o anticoncepcional. Aí ela não quer engravidar agora, então não tem problema. A mulher de 2025 não vai querer engravidar com 25, com 30, com 35 anos. Agora que eu tenho meu
PhD, meu pós-doutorado, meu apartamento quitado, agora quero engravidar. Agora que eu cheguei aos meus 42 anos, então vou parar de tomar a pílula anticoncepcional. E aí mês que vem eu tô grávida. Não tá. E a gente Porque- se fala no telefone pra resolver isso, né, cara? Só que ela não vai lembrar do médico que provavelmente já tá até aposentado, né? Ela vai procurar o próximo médico para agora eu quero tirar o anticoncepcional, só que ela vai tirar o anticoncepcional e aquela SOP, aquela endometriose de 30 anos atrás, ainda tá lá e vai voltar com toda a força. Só que aí essa mulher de 42 anos, será que tem tempo de começar a tratar? Nós aqui temos clínicas que se baseiam praticamente nesse tratamento, né? Mas, poxa, como seria maravilhoso começar a tratar essas mulheres com 20, 25 anos. Gabriel, para ser didático aqui, porque é um mundo, sinceramente, que as pessoas... É uma realidade nossa, mas eu queria trazer algo bem didático, porque é um mundo que as pessoas não entendem, tá? Então, chega hoje uma menina, 13 anos, com um monte de espinha, iniciando a vida ali, começou a menstruar desde 12 anos, cheia de espinha, vai para o seu consultório. E aí? O que falar para essa mãe? Eu acho que é uma mensagem que eu queria que você deixasse para as mães que estão assistindo, que existe vida sem pílula. E aí eu quero saber a sua estratégia. Muita conversa. E conversa em 2 tempos. Já tive consultas assim, que eu converso com a mãe e com a filha em consulta, e depois peço licença para a mãe, e eu preciso conversar com essa filha, porque eu preciso conversar sobre fisiologia, sobre hormônios, sobre estratégias, sobre esse estilo de vida, como essa menina, mulher, precisa viver, e preciso conversar sobre sexualidade também. E assim, seria muito bom poder conversar diante da mãe que conversa com essa filha sobre sexualidade, mas muitas vezes a gente vê que a filha não tem intimidade com a mãe para conversar sobre isso. Então, assim, por uma necessidade de poder conversar totalmente de forma aberta com ela, muitas vezes eu peço licença da mãe. E, às vezes, já tive situações que a própria filha falou, não, ela pode ficar, a gente conversa sobre tudo. E, graças a Deus, que maravilha. Mas é uma conversa que a gente precisa falar sobre tudo. Sobre estilo de vida. E a gente passa por isso. Então eu vou fazer essa dieta, mas eu tenho que fazer essa dieta até quando? Não, gente, se essa dieta ruim que você tem, que te trouxe até aqui, você não pode fazer algo para melhorar e depois voltar para essa dieta. Então, por isso é mudança de estilo de vida. E é muito difícil. A gente não pode falar como, é só fazer dieta, é só fazer exercício, porque a gente vê como é muito mais fácil. Chegar em casa, eu vou chegar agora em casa com fome, depois de um dia de trabalho, vou colocar uma pizza no forno, uma pizza congelada no forno, e em 20 minutos eu tenho meu jantar pronto. E que jantar horroroso! Muito mais fácil do que um jantar bem feito, um jantar saudável, mas o mundo atual pede isso, e a gente precisa nadar contra a corrente. Então é muita conversa. Acho que enquanto o outro lado, os outros médicos, em 15 minutos resolvem com uma prescrição é a parte mais fácil. O mais importante mesmo é o estilo de vida. Quais são os principais efeitos negativos da pílula no nosso organismo? A libido vai ser muito importante, a parte circulatória. A gente vê, fazendo até um paralelo da pílula anticoncepcional e da terapia de reposição hormonal na menopausa, né? As mesmas mulheres que usaram pílula durante a vida toda, agora têm medo de fazer terapia de reposição hormonal porque causa câncer. Em primeiro lugar, olhando para a câmera, tantos estudos recentes e mudanças de condutas em relação à menopausa, ao climatério, já falando sobre
essa questão desses hormônios causando câncer e sobre o acompanhamento para garantir um bom efeito. Mas entende como essa preocupação, a gente perde o sentido, né? Uma preocupação. Por que existe uma preocupação nesse momento e não antes? Mas então, a parte vascular fica muito prejudicada, risco de trombose, a parte psicológica, como é importante o ciclo dos hormônios para a mulher, então prejudica também a parte óssea. E mesma coisa, por que a gente faz a terapia de reposição hormonal para a senhora após a menopausa por conta de risco de osteoporose? Mas ali ela precisa, ela né? precisa dos hormônios. É aquela coisa que eu acho que a gente até conversou, eu acho isso uma loucura, né? A vida da mulher, né, fértil toda, até a chegada ali do climatério, que o climatério eles são 3 fases, né? Pré-transicional, a data que é a menopausa e a pós-menopausa. Então, aquela vida toda da mulher fértil, ela usa anticoncepcional. Aí chega no momento, e ela tem hormônio para dar e vender, né? Nesse período todo. Mas aí daí ela chega naquele momento da menopausa, e é o momento que ela não quer usar hormônio, e é o momento que ela precisa usar hormônio. É lógico que a mulher, ela não tem, ela é leiga, e a gente está aqui exatamente para mostrar os malefícios que esse hormônio vai fazer durante toda a vida dela, porque o ciclo menstrual, ele é necessário ciclicamente para um monte de funções orgânicas do organismo dela, e que não só são do útero, o ovário, né, é sistêmico, né, do organismo inteiro, inclusive do nosso cérebro, ele precisa desses hormônios funcionando ciclicamente. E aí, quando a gente chega ali na menopausa, que realmente o nosso ovário morreu para a vida, deu tchau e falou, não funciona mais, daqui não sai mais um estrogênio para contar a história. Caramba, veio ali, desde a década de 80 para cá, essa parte do medo da terapia de reposição hormonal que se instalou. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem bons médicos e competentes estudando muito sobre o assunto e tirando esse medo dessas mulheres, né? Então, eu queria saber, principalmente, né, essas mulheres que não tratam, né, nenhuma doença, e isso especificamente dito por um especialista. Essa informação ela tem que ser dita, né? A gente não trata síndrome dos ovários policísticos com anticoncepcional, a endometriose com anticoncepcional, e buscar médicos que tenham esse olhar, como o teu, por exemplo, que vai indicar uma mudança de estilo de vida e um controle maior daquela doença, né? Quais seriam os outros tratamentos? Por exemplo, da endometriose, a gente poderia avaliar se vai ser cirurgia ou não, toda a parte metabólica a gente ajustar, tem suplementação, o que a gente poderia fazer? Tem medicação que a gente pode tratar a SOP? Como que funciona esse tratamento que não é a pílula? Porque a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente agora estão falando assim, meu Deus do céu, como assim? Eu trato SOP com pílula há 100 anos e não estou sabendo disso. Minha filha tem SOP, deu diagnóstico agora e está com pílula. Como assim vocês estão falando que anticoncepcional não trata? Não trata. E qual que é o tratamento? Quando a gente entende a doença, entende a fisiopatologia da doença, como ela funciona, a gente começa então a tratar esses sintomas e a doença propriamente dita. Essas doenças, a SOP, a endometriose, são doenças que têm um perfil inflamatório, um perfil hormonal também, aquela dita, a gente chama de predominância estrogênica, né? Eu gosto muito da imagem, aquela imagem do yin yang, né? A parte preta, a parte branca em equilíbrio, porque a gente começa a falar sobre predominância estrogênica. Então o estrogênio está fazendo mal, né? O estrogênio é o hormônio ruim e a progesterona é o hormônio bom. Não, gente. O problema da predominância estrogênica é que tem muito estrogênio que não permite a progesterona agir. Então a gente tem pouca progesterona. Aí eu vou dar um progestágeno para melhorar essa progesterona, combatendo, mais uma vez, assim como eu falei, o raciocínio faz sentido. Se eu tenho um problema hormonal, eu vou dar hormônio para essa mulher e vou tratar. Só que não trata, porque o tratamento, de fato, quando eu dou uma pílula, eu chego para a menina e falo, olha, seu corpo não funciona. Toma aqui um remédio para colocar, para repor o que seu corpo não está fazendo. Então, eu desligo o corpo da mulher, eu desligo o ciclo dela
e dou tudo de fora. O tratamento de verdade... Ah, então, Gabriel, você não usa hormônios? Uso. A progesterona natural é maravilhosa, faz parte do meu tratamento justamente quando eu vejo essa mulher tem uma deficiência na produção da progesterona, eu vou dar progesterona para ela, mas eu vou dar no momento certo. A progesterona do corpo dessa mulher é produzida após a ovulação. A mulher ovulou, o corpo dela, aqui, lá no ovário, começa a produzir a progesterona, o hormônio pró-gestação. O próprio nome do hormônio diz para que ele serve, né? Então, é o hormônio que vai manter uma gestação. Esse ovário vai produzindo progesterona, vai, sobe, o corpo percebe que não engravidou, a progesterona cai. E isso é natural. E essa queda da progesterona vai causar a menstruação para reiniciar esse ciclo. Então, eu uso, sim, a progesterona, uma progesterona igual ao que o corpo produz nessa fase do ciclo. Como ela tem uma deficiência, eu vou dar essa progesterona para dar suporte a esse corpo e, dessa forma, eu trabalho junto com o corpo da mulher. Eu trabalho em conjunto com o ciclo dela, respeitando o funcionamento do corpo dela. Essa parte hormonal, então, é importante. É uma doença inflamatória também, então eu preciso de estratégias anti-inflamatórias. Eu vou usar a dieta, o exercício físico, o sono de qualidade e muitas vezes vamos fazer suplementação também. Suplementação é muito importante para justamente um ponto muito importante. É um suplemento. Precisa vir como um complemento do que ela não está conseguindo. Não posso tomar... Nossa, quase que eu falo marca aqui, né? Mas não posso tomar nenhum complemento de A a zinco para... vou comer meu hambúrguer e tomar o meu complemento. Não faz sentido, gente. Precisa suplementar o que, infelizmente, o nosso solo hoje é muito pobre, né? Então, a gente faz um prato bom, se alimente, tem que se alimentar bem, mas muitas vezes vamos precisar dessa suplementação. E uma estratégia, uma suplementação com foco anti-inflamatório, antioxidante, vai ser muito importante também para o tratamento, de fato, dessa doença. Então, o foco anti-inflamatório, o foco hormonal e também existe, principalmente falando na endometriose, o fator imunológico. Então, a gente precisa tratar essa parte imunológica também. E com o estilo de vida, a gente consegue tratamento e existem medicamentos que a gente pode usar também para ajudar o corpo. Tem medicamentos que são usados na tireoidite de Hashimoto, na doença de Crohn, que são doenças autoimunes e que a gente começa a ver benefícios também na endometriose. Por exemplo, a naltrexona em baixa dose. Então, a gente pode usar medicamentos que vão ajudar no controle dessas doenças. Perfeito. Então, Muito bom. a mensagem é: dá para resolver uma SOP, uma endometriose sem pílula. Sim. Até porque não resolve. Exatamente. Dá para tratar de verdade. Mas é desmistificar isso, né? Isso. Tirar isso, esse Uma negócio, aula esse que ele deu ranço agora. aqui. Mas uma frase que se torna muito importante, que eu ouvi de um grande professor de SOP e endometriose, que eu trouxe para o meu consultório e sempre falo também para as pacientes: você quer ser tratada ou quer se tratar? Porque ser tratada é muito fácil. Eu escrevo aqui a sua receita, te dou, você vai na farmácia e começa a tomar um remédio todo dia. Mas o maior interessado, a maior interessada no tratamento próprio é a paciente. Então, não faz sentido eu falar sobre dieta, exercício físico, sono de qualidade e eu ser o mais interessado nisso. E a paciente não se convencer.
dar importância. Ela precisa tomar essa iniciativa. Mas é por isso que é muito importante o que a gente está fazendo aqui. Porque imagina, até mesmo para ela te dar ouvidos, quando chegar um médico que vai falar que eu não vou te prescrever um anticoncepcional, mas a gente vai junto, no foco dessa doença, de uma forma diferente, ela já ter ouvido falar, caramba, calma aí, é verdade, eu já ouvi isso em algum lugar. Então, de fato, agora eu quero procurar esse tratamento aqui que o senhor está falando. Porque realmente, às vezes, é muito novo. Imagina, ela sempre ouviu uma coisa, depois você começa a falar uma outra coisa. As pessoas, elas ficam muito perdidas. É por isso que é super bom a gente ter um canal realmente de confiança, onde a gente demonstra, a gente mostra ali o caminho que aquela pessoa pode seguir. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente no consultório que ela veio em mim, aí eu perguntei, sempre pergunto, né? Veio de indicação de onde? Vim do podcast. Eu falei, mas você veio do podcast mais católico do Brasil ou do mais saudável do Brasil? Ela, não, eu acompanhava um, depois agora eu comecei a acompanhar o outro. E aí eu falei, e aí eu falo, e o que te chamou a atenção? Por que você veio aqui? Ela, não, é porque eu comecei a ver que existe uma medicina diferente. E essa medicina não é que eu vejo por aqui, não é o que eu tenho contato com os médicos da minha cidade e eu queria isso pra mim. Entendeu? Então eu quero mudar minha vida, eu sei que eu tô comendo mal, que eu tô dormindo mal. Olha isso, gente. Isso vai fazer diferença na vida dela. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E posso falar um pouco sobre o método Creighton e a NAPRO e sobre esses estudos? Sim, com certeza absoluta. Até mesmo para o pessoal em casa que realmente às vezes tem um medo e ainda não sabe muito dessa parte, até moral, né, quando, né, dos anticoncepcionais, eles também têm medo e muitas vezes muitos deles ainda usam como contraceptivo. Então, Sim. Hoje a gente também é bom a gente comentar sobre os métodos naturais, ou seja, que podem realmente espaçar ali uma gestação por motivos óbvios ali que o casal precise, sem usar hormônio que não faz bem para aquele organismo e em diversos sintomas, diversos órgãos e sentidos, né? Não só endométrio, útero, ovário, né? Então aí justamente o que eu quero trazer o método Creighton, a NAPRO e esses estudos que eu tive, porque o ginecologista obstetra hoje em dia é formado para prescrever anticoncepcionais. E aí é uma angústia muito grande quando alguns de nós, ginecologistas católicos, têm uma conversão durante a residência, após a residência, alguns já entram na residência com essa mentalidade católica, só que como que eu vou fazer, como que vai ser a minha prática médica, minha prática clínica na ginecologia, se o que o ginecologista faz é prescrever anticoncepcional? E aí eu coloquei muito DIU, eu fiz muita ligadura de trompa, prescrevi muito anticoncepcional, até que eu tive contato com o livro Abortos Ocultos e começou essa angústia dentro de mim de eu não posso mais fazer isso. Mas como que eu não posso? Eu vou então mudar de especialidade? E fui conversar com Dom Antônio Augusto, graças a Deus eu consegui um acesso a ele, que pai maravilhoso que ele é. E ele sentado comigo, me orientando e me falando, e me falou sobre a NAPRO e sobre o Creighton. NAPRO, Natural Procreative Technology, tecnologia de procriação natural, a ciência médica que foi desenvolvida, inspirada pela encíclica Humanae Vitae, pelo Dr. Thomas Hilgers, lá nos Estados Unidos, que é exatamente a forma de tratar verdadeiramente, fazer medicina de verdade, mas conforme a nossa moral, a moral cristã católica. Só que eu sempre tive muito medo, eu tive esse medo de... Gabriel, por que você não prescreve anticoncepcional? Porque minha religião não permite. E me tornar um bitolado de fanático religioso. E quando a gente começa a estudar, como já falei, não é a igreja que proíbe, é a igreja que é mãe. E quando eu comecei a estudar o ciclo menstrual, o funcionamento do corpo da mulher, muito pela NAPRO, pela medicina integrativa, e comecei a entender que é possível tratar de verdade. Então, hoje eu posso dizer, eu sou plenamente realizado na medicina, na ginecologia, atuando e fazendo medicina de verdade, escutando os
problemas, os problemas reais das mulheres e dando soluções reais. Tem inclusive esse slogan na Napro, em uma parte do livro, escreve lá soluções reais para problemas reais, enquanto o resto do mundo está mascarando os sintomas. Então, assim, graças a Deus, eu tinha tanto medo de ser podado, eu ia usar castrado, seria uma péssima escolha de palavras nesse momento, né? Mas de ser, não sei qual palavra usar, mas assim, silenciado por fanatismo religioso, e eu vi totalmente o contrário. Uma igreja que cuida, uma igreja que se preocupa, uma igreja que quer o melhor e orienta o melhor. Então, é muito bom eu poder dizer isso atualmente. Fisiologicamente, você consegue explicar isso. Simples. Exatamente. Eu não preciso citar religião. Você não precisa nem entrar na parte moral para explicar que o Fisiologicamente. anticoncepcional não trata nada e é uma porcaria. É importantíssimo isso. E o que você falou é muito importante. Até eu deixar uma mensagem aqui, porque... e avisar que o Gabriel também estará no Santo Médico Santo Jacinto. É verdade. Também, Sim, é. Verdade. E aí, vem muitos acadêmicos, vêm conversar com a gente. Muitos correm da gineco e da urologia por causa disso. Eu falei, não corre não. Eu preciso de vocês, pô. E aí mano... Teve uma que vai... Eu tenho que botar aqui no grupo ela. Ela se formou agora, mas essa aí não. Eu quero fazer gineco. Aí eu vou botar ela no nosso grupo. Eu falei, você vai colar com o Gabriel e com o Felipe. É isso. Mas eu acho que a gente tem que estar aqui e formar esses médicos também. Não terem medo. Ao mesmo tempo, a gente vive a verdade na nossa profissão, mas o quanto o teu consultório é cheio por causa disso. Da forma que você trata, como o meu, como o da Vanessa. Então... A gente faz o certo e tem um mercado todo para isso. As pessoas estão carentes de médico com essa visão que nós temos. Isso é fundamental. Gabriel, fala um pouquinho pra gente sobre o anticoncepcional e a fertilidade. Ele impacta na fertilidade? Com certeza. E isso também, fake news que são divulgadas por aí, né? Porque aí... Não, então o anticoncepcional é só tem parar, ação totalmente... Tem uma meia-vida de 24 horas, né? Então, você suspende, no mês seguinte, sua fertilidade já voltou. O DIU, a mesma coisa, né? Você tira o DIU, mês que vem você já pode engravidar. Só que como a gente vê que não é isso? Como a gente vê... E justamente, principalmente nas mulheres que usaram o anticoncepcional para tratar as doenças e que não tratou nada, então a doença continua lá. Você parou de silenciar essa doença... a doença volta com tudo. E uma doença que traz infertilidade, a SOP, a endometriose, mas mesmo nas mulheres sem essas doenças, os grandes problemas, os grandes pequenos problemas, né, que o anticoncepcional traz, como altera, acho que o principal, maior que a gente fala é sobre o zinco, né? Como depleta o zinco e o zinco que é importante para tantas funções, e aí é até engraçado, zinco, selênio, magnésio, vitaminas, A, D, que a gente começa a pedir e solicitar, esse médico que pede a tabela periódica inteira. Sim, eu peço. A grande questão é que eu sei para que eu estou pedindo cada coisa. Isso é importante. Eu peço o zinco, eu sei para que o zinco serve, eu sei o que a deficiência dele faz e por que eu estou suplementando. Então, magnésio, selênio. Aí, poxa, eu fui no ginecologista, ele me pediu TSH, T4 livre, T3. O que ele está vendo na minha tireoide? Tudo, porque está tudo conectado. Então, preciso ter essa visão geral. Preciso saber que quando o anticoncepcional causa problemas de micronutrientes, causa problemas na absorção de nutrientes, causa problemas intestinais, eu estou prejudicando todo o funcionamento do corpo da mulher. Todo o funcionamento fisiológico. Então, assim, a parte sexual reprodutiva pode voltar no mês seguinte, mas tanto que a mulher vai precisar recuperar. E aí, voltou, só que assim, tá com todas essas deficiências, vai conseguir engravidar. Que gravidez vai ser essa? Se conseguir engravidar, uma gravidez com risco de abortamento, uma gravidez com risco de doenças próprias da gravidez, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, é muita coisa que a gente precisa pensar que não é falado. E assim, porque é muito amplo, a gente precisa ter essa visão
integrativa. E a tal da medicina integrativa, que é tão mal falada, porque todo médico tinha que ser integrativo. Sim, tinha, mas não é. Então, aí eu falo que faço medicina integrativa como todos deveriam fazer. Só que eu preciso dizer que eu faço, porque eu tenho essa visão, você tem essa visão, você tem essa visão de saber, o Diogo trata testículo, então por que está pedindo os hormônios da tireoide? Por que está... porque tem tudo a ver, tem total relação. É isso. Não, perfeito. Eu achei muito interessante, porque as pessoas também não têm esse conhecimento. É por isso que hoje a gente está aqui também, para disseminar esse conhecimento. Sabe qual é a principal causa de deficiência de zinco na atualidade? Anticoncepcional. E aí, não é só a deficiência de zinco. Foi o que você falou, é deficiência de vários micronutrientes importantes. E vários micronutrientes importantes que são importantes para um monte de função. Inclusive, uma das principais que você citou, a tireoide. Tireoide não funciona bem sem zinco, sem ferro, sem selênio. E aquela paciente usa o quê? O anticoncepcional que depletou o zinco, depletou o selênio. E aí aquela tireoide que é super importante para ela ovular de forma adequada não funciona. E aí aquela paciente não consegue engravidar. E mesmo que engravide, foi o que você falou, a quantidade de micronutrientes deficientes que ela vai impactar num desfecho gestacional ruim, até na saúde epigenética desse bebê. Porque na genética, de fato, a gente não tem muito o que mudar, já está ali gravadinho do pai e da mãe, né? Mas na epigenética, a gente consegue mudar muita coisa quando a gente tem ali uma mãe muito bem, uma mulher muito bem avaliada antes do período. Então, é importante também dizer, não é só parei o anticoncepcional e está tudo tranquilo em engravidar. Existe um monte de deficiências aqui que por si só já são ruins, né, que vão impactar na tua fisiologia praticamente do teu organismo inteiro, porque quando a gente dá um zinco, o zinco não vai lá sair correndo para tireoide ou sair lá correndo para... Não é isso. Ele vai entrar, ele vai para várias funções, né, que são necessárias daquele mineral dentro do nosso organismo. Então, isso vale para todos eles. Mas é entender, parei o anticoncepcional, vou engravidar. Isso é uma das coisas que a gente não deve fazer. E deve falar que, primeiro, não é tão simples assim, não é a gente que manda, não é a gente que domina nada, não é a gente que tem controle de nada, que também é esse outro ponto, né? Hoje em dia, as mulheres também usam tudo com muito controle. Eu vou parar e na hora que eu quiser eu engravido. E hoje em dia, a gente que trabalha, inclusive, com infertilidade, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Não é. E assim, em relação ao DIU que você falou, também tem muito essa, tudo bem, eu não uso anticoncepcional, eu não uso hormônio, mas eu uso DIU, né? Eu uso não uso DIU de Mirena, eu uso DIU de cobre. Me fala um pouquinho, porque isso confunde, né? Às vezes eu já uso não hormonal, hormonal, porque... E outra coisa, a dúvida maior, né? Tem o hormônio, mas é o hormônio só local, né? Então, explicar um pouquinho, porque as pessoas, elas precisam entender, sabe? Elas precisam entender o organismo dela e elas precisam entender o que está sendo colocado, muitas vezes, está sendo explicado o que está acontecendo ali. E muitas vezes aquilo ali é um problema que ela vai lidar de frente, muitos anos lá na frente, muito mais velha, que foi o que você falou. Porque uma coisa é uma menina de 20 anos... tirar o anticoncepcional DIU e querer engravidar. Uma coisa é uma mulher de 42 anos que passou uma vida inteira com SOP, endometriose não tratada, com anticoncepcional, com DIU e querer engravidar. E é o que a gente está vendo hoje. Cada vez mais a gente vai ver, inclusive. O DIU, gosto de citar o Felipe Duarte, como eu gosto do apelido carinhoso que ele tinha. Antena parabólica. Pelo amor de Deus. Antena do capeta, que ele fala. E é uma loucura quando a gente pensa... Gente, a função do DIU é irritar o endométrio. Então, você está colocando uma coisa cuja função é fazer mal. Aí, eu sempre gosto de fazer um paralelo, assim. Quimioterapia faz muito mal. O paciente de quimioterapia sofre muito. Perde cabelo, perde unha, perde... E isso é mais tranquilo, mas o jeito que é sugado o paciente de quimioterapia, mais eu coloco numa balança. Ele tem um câncer e essa quimioterapia vai fazer mais mal para o câncer do que para ele. E vai tratar, vai curar o câncer e depois esse paciente se recupera. Ele precisou de algo que fizesse mal, que faz mal para ele, mas para fazer mais mal para a doença dele. Agora, eu estou colocando algo que agride o corpo para tratar algo que não é doença.
Vocês já pararam para pensar isso? Gravidez não é doença. Ah, mas não posso engravidar. Maravilha, você tem pleno direito do seu planejamento familiar, deve ser feito. Volto a citar a nossa querida mãe igreja, que nos ensina sobre paternidade responsável. Igreja não... Ah, mas católico tem filho igual coelho. Não, gente, por favor, não. Não é isso. A igreja ensina sobre paternidade responsável, mas precisa ser feito da forma certa. E aí, anticoncepcional, já falamos tanto como faz mal, e agora eu coloco um DIU, que seja ele hormonal, seja ele não hormonal, o DIU de cobre prata, o DIU Mirena, o DIU Cailina, que são hormonais, a função dele é agredir a parte de dentro do útero. Aí, método de ação primário dele, não permitir o encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Maravilha, não formou o embrião, então a mulher não engravida. Esse mecanismo não funciona em 100% das vezes. Então, às vezes, e muitas vezes, arrisco digo com propriedade de estudos e de quem vê acontecendo mesmo. Esse espermatozoide espermatozoide Rambo vai passando lá e chega na trompa e consegue fecundar o óvulo. Ah, então a mulher vai engravidar, o DIU falhou? Nem sempre. Entra em ação o mecanismo secundário do DIU, que é não permitir que esse embrião, que já é o filho dessa mulher, ele se implante no endométrio que está lá irritado. Então, DIU é abortivo? Falei que não. O método de ação primário não é abortivo. E isso é muito importante da gente dizer. Porque, ginecologista católico não estuda, não sabe nada, está sendo anti-ciência porque fala que DIU é abortivo. Não, eu digo que DIU não é abortivo no mecanismo de ação primário dele. Só que existe um mecanismo secundário, porque o mecanismo primário falha, e falha várias vezes. E o mecanismo de ação secundário é não permitir que esse embrião, já uma nova vida, se implante no útero. Então ele não consegue se desenvolver. Caramba, você desmificou algo surreal. Ou seja, E não é 100%, gente. Tem não gente é que 100% engravida que com DIU, engravida. né? Tá lá o Engravida DIUzinho. com DIU e risco altíssimo de abortamento, né? E se está causando mal ao endométrio, imagina o que vai causar para um bebê no início do seu desenvolvimento. E essa pessoa que tira e acha que engravidar, acho que qual a gravidade e a dificuldade que o DIU causa para depois? Esse casal, essa mulher que quer engravidar, como é que fica essa tuba? Imagina o ambiente ali. Perfeita. Adoro responder essa pergunta. Nossa, perfeita porque essa pergunta. é, mais uma vez, a resposta que o ginecologista padrão tem para te dar é nada, eu vou tirar o DIU e a fecundidade da mulher vai estar restabelecida. Só que o DIU, quando é colocado lá dentro do útero, ele tem uma cordinha que fica para fora, justamente para eu conseguir puxar essa cordinha quando eu quiser tirar. Essa cordinha fica na vagina. A vagina tem uma microbiota vaginal que não está dentro do útero. E eu, de repente, coloquei... E entre a vagina e o útero, tem o colo do útero, que faz uma válvula biológica justamente para não permitir entrada de bactérias, vírus, fungos, de patógenos para dentro do corpo da mulher. E, de repente, eu coloco uma escada para tudo isso. Eu deixo uma comunicação do DIU, que é essa cordinha que está lá, sambando dentro da vagina da mulher, permitindo que tudo isso, esses patógenos subam. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que não posso falar dessa forma, que os estudos do DIU falam, eu leio os estudos também, eu sei, só que a gente vê na prática clínica, você perguntou sobre as trompas. Aqui você pode falar tudo. Mas é Mas verdade. não, mas De a infecção, de introdução chance de da gravidez Vanessa é sempre ectópica. maravilhosa e sempre me tocou muito, que é a gente aqui fala sobre catolicismo, mas fala sobre medicina de verdade. A gente precisa falar sobre os estudos, sobre o que a ciência fala. E os estudos falam que tirou o DIU, a fecundidade está restabelecida. Mas a gente não vê isso.
A gente vê problemas tubários, como você perguntou, como que ficam as trompas. Esses micro-organismos, esses patógenos sobem pelo útero, passam pelas trompas, caem na cavidade abdominal. Aí podem causar aderências dentro da pelve da mulher, podem causar problemas tubários. O doutor Eduardo veio aqui, né, falou tanto sobre a hidrotubação, um tratamento para as trompas, mas que não deveria ser necessário se a gente não está agredindo essas trompas. Mas a gente está levando problemas para as trompas. O Eduardo tem uma raiva de... Quando a gente falava de DIU, ele fazia assim... DIU... Ele... Mas você acha que tem alguma relação do aumento, assim, de endometrite? A endometrite, ela está relacionada também ao uso do DIU? Você faz uma comunicação com o meio externo e um corpo estranho. Exatamente. É igual o duplo J. Então, assim, eu opero o cálculo e deixo um duplo J no ureter entre o rim. Ok, eu preciso deixar para resolver, cara, mas é um corpo estranho. Alguns pacientes vão evoluir com uma infecção. Não tem muito que... Tanto uma endometrite, it é a inflamação do endométrio, né? Então, assim, tanto a endometrite por ação do próprio DIU, como uma endometrite infecciosa, por conta desses patógenos que eu permito a entrada. Só que muitas vezes essa endometrite ela é assintomática, né? E aí, imagina, é um paciente que tem ali uma agressão, muitas vezes assintomática, silenciosa, não engravida, porque tem uma inflamação, uma infecção, um ambiente inóspito, não engravida, e aí é revirada, e ali... Não, eu só usei um DIU há um tempo atrás, né? E essa investigação, né, do tempo de DIU também tem relação do tempo ou não, né? Porque teoricamente o mínimo, mesmo que esteja o mínimo tempo, assim, existe ali você tá um dia ou tá um ano, beleza, né? De relações de complicações crônicas, mas o caminho ligou ali, né? Tá lá. Não, Claro que mais quanto interno, mais inflamação você fica, mais chance você dá inflamação. a isso acontecer, mas assim, pode acontecer imediatamente. E chances de gravidez ectópicas também é bem relacionada, sim, né? No momento que eu começo a atacar essa trompa, né? A prejudicar a função dessa trompa, mesmo que aconteça, a trompa tem a função de permitir o encontro entre o óvulo e o espermatozoide e depois levar esse embrião até dentro do endométrio. Então, muita gente pensa que a trompa é simplesmente um túnel, mas não, a função da trompa é muito importante. Dentro da trompa tem cílios que batem e fazem toda essa movimentação, primeiro de encontro entre o espermatozoide e o óvulo, eles se juntam, ocorre a fecundação, forma o embrião, e esses cílios também vão ajudar nessa movimentação de levar o embrião até dentro do útero. Se esses cílios, se essa função da trompa está prejudicada, a chance de acontecer uma gravidez ectópica está aumentada. Isso está descrito na bula. Isso é o mais incrível. Eu já falei, a gente falou rapidamente sobre os abortos ocultos, né? Que então, como isso acontece com anticoncepcional, acontece com DIU, de acontecer a fecundação, só que não conseguir, o embrião que se formou não consegue se fixar no endométrio, tanto pela ação local do DIU, então o DIU tanto não hormonal quanto hormonal causam, mas também a ação hormonal do DIU e das pílulas, e do Implanon, e de os hormônios que a gente usa, de não deixar que o endométrio, que é esse colchão para o embrião se fixar, ele não se desenvolve. Então, o embrião não se fixa, ele é abortado. Ele não consegue se desenvolver. Ocorreu um aborto, uma perda. Só que, na grande maioria das vezes, a mulher nem sabe que isso aconteceu. Por isso, é chamado de aborto oculto. Só que é um aborto. É um aborto de uma vida. E, isso é coisa de católico que acredita que a vida começa na fecundação. Gente, isso é medicina, isso está descrito. Livro de embriologia, o Embriologia de Moore, que é o livro de embriologia que nós usamos na faculdade de medicina. Lá está descrito que a vida humana começa na fecundação.
não é dogma católico, não é coisa de igreja, e isso é ciência. Mas, indo além do livro, o que acontece após a fecundação que pode transformar um amontoado de células em um humano? Não tem o que aconteça para haver uma mudança. Então, a gente precisa conversar sobre os abortos ocultos e sobre o risco que esses métodos contraceptivos, desde a pílula ao DIU, ao Implanon, causam. Perfeito. E quais os métodos, vamos lá, que é para as pessoas ficarem seguras, né? Você trabalha com Creighton e qual outro que teria? Na encíclica Humanae Vitae, justamente falando sobre paternidade responsável, falando sobre a necessidade, o Papa entendia, lá em 1968, dessa mudança no mundo, nessa necessidade da mulher sair de casa, desse planejamento familiar. Então, o Papa vem e fala, últimos parágrafos da encíclica Humanae Vitae, o Papa falando, chamando, convocando médicos, cientistas, homens da ciência, pesquisadores a desenvolverem métodos que não vão atacar o corpo da mulher, causar esses problemas como nós estamos discutindo, mas respeitando o corpo da mulher, respeitando esse ciclo biológico do corpo da mulher que Deus deu, esse ciclo natural de espaçamento da gravidez é natural, vem da natureza, tanto que uma mulher no puerpério não engravida. Porque, naturalmente falando, uma mulher que acabou de parir não tem como, não pode engravidar. Evolutivamente falando, a gente vê isso. Então, assim, o corpo humano funciona de forma a permitir o espaçamento da gravidez. E a gente para olhar o ciclo da mulher, a mulher fica muito mais tempo infértil do que fértil. Pensando em um ciclo de 28 dias, a mulher vai ter uns 4, 5 dias de menstruação, período infértil, uns 5 dias 5 dias férteis que ela vai ter, e depois mais alguns dias, uns 10, 12 dias inférteis. Ela é muito mais tempo infértil. E conhecendo esse período fértil, a mulher consegue fazer então o seu planejamento. E como que consegue entender esse período fértil? Com os métodos naturais. O método Creighton é um método que, pela observação do muco do colo do útero, a mulher consegue entender o período fértil. Outro método que pega o muco cervical também, que usa o muco cervical como um biomarcador, é o MOB, o método de ovulação Billings, que pela sensação que esse muco causa na mulher, ela consegue identificar a evolução do ciclo dela, e quando ela está fértil e quando ela não está fértil. A progesterona que nós falamos, que é produzida somente após a ovulação, tem um efeito no corpo também de aumentar a temperatura corporal. Então, se a mulher começa a medir com um termômetro específico, muito sensível, essa temperatura, ela consegue entender que vai ter um período em que a temperatura vai subir, mostrando então que ela ovulou, então ela consegue identificar o período fértil. Então, daí vem o Natural Cycles, né, que é um método que usa a temperatura corporal basal da mulher para a identificação do período fértil. Então, vários métodos utilizando esses biomarcadores para percepção e entendimento do período fértil da mulher, para então ela usar como ela desejar. Eu quero engravidar, vou usar esse período para ter relação. Estou falando da mulher, mas que fique claro, sempre o casal, né? E outro ponto é legal o casal junto, né? Algo que eu sempre falo, não é obrigatório, mas sempre dou essa ideia, e é como eu faço na minha casa, que o marido seja responsável por fazer as anotações. O método Creighton usa uma planilha, o MOB também. Que o marido faça as anotações na planilha. Por quê? Não quero que a mulher fique mostrando papel higiênico com o muco. Claro que não, que nojo. Mas
Essas anotações normalmente são feitas antes de dormir, ao final do dia, né? O marido vai e pergunta, e aí, como foi hoje? E Tem ela vai muco? falar, hoje eu fiquei seca, hoje eu tive um muco. E ele faz as anotações. Ou seja, deixou de ser o ciclo da mulher, passou a ser o ciclo do casal. E com isso, o método, além de todos os benefícios fisiológicos, traz intimidade do casal, conversa do casal. O homem começa a entender a mulher. Por que eu levei uma patada hoje? Ah, ela tá para menstruar, tá rolando uma TPM aqui. Por que ela tá mais animada hoje? Porque tá no período fértil. É fisiológico isso da mulher. E o homem começa a entender. E o babaca debochado que eu sou, eu ainda uso isso para atacar. Porque eu falo, o conhecimento do ciclo dessa forma é o verdadeiro empoderamento feminino, gente. Porque, pensa comigo, a mulher que toma uma pílula e tem que tomar todo dia lá, e esquece um dia e engravida, o marido, ou namorado, ou ficante, ou o que quer que seja, ainda vai botar dedo na cara dela para chamar de irresponsável. E é essa liberdade sexual que o feminismo tanto fica feliz de ter. Isso não é liberdade nenhuma. E eu ainda arrisco a dizer que o anticoncepcional e esses métodos trouxeram muita liberdade sexual para o homem. O homem não precisa se preocupar mais se vai engravidar a mulher, se vai engravidar a amante, porque ele sai de casa e tem relação e ele não precisa se preocupar se vai engravidar. E a mulher está lá tomando pílula que para dar liberdade para ela, prejudicando o corpo, ferrando o corpo dela e perdendo o desejo de ter relação. Então, gente, que liberdade é essa? Então, o método natural com a percepção, o entendimento do funcionamento natural do corpo é o verdadeiro empoderamento feminino. E qual é a porcentagem de sucesso do método? Adoro responder essa pergunta. Essa porcentagem é importante. Então, a mulher está te ouvindo e aí, preciso agora dar umas passadas. E aí, aquela insegurança de tirar o veneno da pílula, né? Que já está na cabeça, entranhado aquilo, mas e aí? Qual a chance de sucesso? Adoro responder essa pergunta porque sempre que a gente fala sobre métodos contraceptivos, a gente precisa entender que existe o uso típico e o uso perfeito. O que é isso? Uma pílula, por exemplo. A mulher que vai fazer como a bula manda, todo dia, no mesmo horário, vai tomar o remédio sem esquecer, sem pular, sem atrasar, aí vai ter o uso perfeito dessa pílula e vai ter uma taxa de eficácia. Só que existe o uso típico. A mulher que esquece um dia, a mulher que pula, a mulher que um dia tomou 8 horas da manhã, outro dia tomou 5 da tarde. Só que eu preciso também estudar a eficácia do método nessas situações. Então tem o uso típico. Qualquer método, o DIU, o anticoncepcional, o Implanon, o gel vaginal, todos esses são calculados, o uso típico e o uso perfeito. E da mesma forma, MOB, Creighton, Natural Cycles, os métodos naturais também têm o uso típico e o uso perfeito. O uso perfeito do método Creighton, 99,5%. Semelhante ao DIU, o grande querido dos contraceptivos, o método Creighton tem uma taxa de eficácia semelhante ao DIU. Inflamação. O uso típico, sem inflamação, sem hormônios sintéticos, sem efeitos colaterais. Quando a gente vai ver o uso típico, ele já cai para 96%, se não me engano, mas é por aí mesmo, semelhante ao uso do anticoncepcional. Só que, poxa, mas caiu muito, eu fico com medo então de usar. Só que aí eu levanto o questionamento de o que é esse uso típico em um método comportamental. O método comportamental são esses que a mulher precisa observar, que o casal precisa observar e dizer não no dia fértil. Só que um casal que entende o método, que conhece, que sabe, olha, hoje estamos férteis, vamos ter relação?
Se tiverem relação e engravidarem, cara, a gente não podia engravidar, mas aconteceu. Mas é um filho que vai ser recebido nessa família. É um susto, é fora do planejamento, mas é um casal que escolheu viver o matrimônio mesmo fugindo do planejamento. Será que a gente chama isso de falha? Entende? Que assim, um deal que falha, eu fico muito feliz de jogar no Instagram e falar mal do deal, porque eu adoro mesmo. Mas um método em que o casal conversou e optou por furar o método, por não... hoje a gente está com muita vontade, e vamos ter relação, então vamos arriscar. A gente fala que no Creighton não existe arriscar as chances, né? Que se você está furando, você está se submetendo a esse risco. Mas é um risco de uma falha que vai trazer um filho para esse casal. Então, a gente vive numa mentalidade contraceptiva em que filho é problema, filho é pior que doença, né? Como você falou. E que, gente, com certeza, todos os casais devem ter o seu planejamento familiar. Mas todos os casais, entendendo o funcionamento do método, vão saber a importância desse. Olha, eu realmente não posso engravidar. Eu tenho uma questão de saúde que se eu engravidar eu posso morrer. Que marido que vai querer ter relação, vai arriscar a vida da mulher por uma relação sexual? Então funciona mesmo. Em relação ao Mob e ao Creighton, eles são similares? São primos, São vamos primos? dizer assim. Creighton né? é do Mob, né? Não, eu Isso. sei, mas de eficácia. Sim, De sim, eficácia são sim. que eu tô falando. De São. eficácia é similar. Exatamente. E sempre vão perguntar qual a diferença do Mob para o Creighton, né? Do Billings para o Creighton. E é justamente a forma de percepção do muco. Enquanto o Mob fala muito mais sobre a percepção e uma observação, mas inclusive fala para não tocar, simplesmente ter a sensação e essa observação, o Creighton já é mais do toque. A gente vai ter a sensação, depois a observação no papel e, por fim, o teste do dedo, como a gente chama, em que a mulher vai avaliar cor, consistência e elasticidade. Então, assim, os dois são muito eficazes como método de percepção da fertilidade. Só que eu digo que o Mob, por conta dessa quantificação e dessa objetificação, acho que inventei essa palavra, do muco, eu consigo ir além e consigo entender como que tá não só... O Creighton, né? O Creighton, desculpa, falei Mob, Mob. né? Mas o Creighton. Eu consigo entender mais da saúde da mulher, não só de período fértil, mas como está o funcionamento do corpo. E a partir daí vem a NAPRO, que é a ciência médica que com o método Creighton, então, com essa planilha totalmente quantificada, ela é muito mais objetiva. Eu vou ter quantidade de sangramento, como está o período seco da mulher, como está a construção do muco dia a dia que vai aumentando. Eu faço cálculos de score de muco dessa mulher. Então, ele é mais objetivo dessa forma, ele é mais específico, né? Mas, assim, em relação à eficácia, a planejamento familiar é semelhante. Veja que interessante Tá bom. como é que é um método natural. Nós começamos falando sobre anticoncepcional, sobre pílulas, depois paramos em DIU e começamos a falar sobre doença, do que a pílula causa. Primeira coisa, libido, acaba com libido, afasta o casal, cefaleia também, enfim, risco de trombose. Aí falamos sobre DIU, sobre a endometrite, sobre todo o trauma que o DIU causa, sobre infecção, a parte inflamatória ali, e aí aparecem alguns métodos que são lindos, né? Cara, imagina a mulher conhecer o teu ciclo. Opa, hoje... né? É mais ou menos uma dança ali, né? Dos hormônios da mulher, diferente do homem. Olha que interessante isso, que isso é uma liberdade dela poder viver uma sexualidade de verdade com o marido e saber o ponto, olha, aqui hoje, sei lá, um momento que tem que passar, mas de forma natural, sem depender de algo hormonal por trás. E ao mesmo tempo, caramba, aquele casal... E aí que tá, o casal que quer engravidar, quantas das mulheres hoje em dia sabem teu ciclo? Não fazem ideia do que tá acontecendo no ciclo dela. E é o que a gente vê na nossa realidade, a dificuldade das pessoas engravidarem e nem sabem quando tá ovulando ou não.
Não, muitas vezes, exatamente, essa falta de conhecimento, né? Muitas mulheres que me procuram também para a gente ajustar toda a parte metabólica, né? Quando já foi no ginecologista, né? Excluiu qualquer coisa mecânica ou causas ginecológicas previsíveis, né? E vem para mim, para a gente tentar ajustar toda a parte metabólica. A primeira coisa que eu pergunto você conhece seu ciclo? Cara, surpreendentemente, sim, claro, eu uso o Flow, eu uso um aplicativinho, eu uso lá. Eu falei, então, mas assim, eu quero saber se você conhece, não fica se guiando ali por um númerozinho que tá marcando o seu e de todas as outras mulheres no mesmo dia. Se eu marcar o mesmo dia que você, né, ele vai me dar a mesma data que você. Só que eu não sou você não sou eu, entendeu? Então, quero saber se você sabe o seu ciclo. Aí você pega. A falta do conhecimento da mulher, da percepção, né? Isso que eu acho até incrível, assim, você trabalhar com essas mulheres que fazem o Creighton, porque elas têm que ter uma percepção delas sensacional. E esse é um ponto. Elas se autoconhecem muito ali, né? Parte menstrual, a parte fisiológica, né? Sim. E isso é muito bom porque a gente estudando os métodos de planejamento, os métodos contraceptivos, existem os métodos que a gente chama, o termo em inglês, né? Put it and leave it. Coloque e deixe. O DIU, por exemplo, é um desse. E traz como um benefício. Olha, eu vou colocar aqui essa antena parabólica, você agora volta daqui a 5 anos para renovar. Você tem 5 anos de liberdade. Enquanto o método Creighton, que saco, toda vez que a mulher for ao banheiro, ela tem que observar, tem que fazer, tem que ver todo dia, anotar todo dia. É muito melhor um método que eu coloco e deixo lá e a mulher esquece. Só que esse raciocínio que você trouxe é muito importante. Isso não é uma prisão, isso é uma libertação. A mulher começa a se conhecer e vai muito além da relação sexual. A mulher chega para mim no meu consultório me contando como está funcionando o corpo dela. Olha, meu ciclo era assim, agora está assim. Meu sangramento era dessa forma, agora está dessa forma. Ela se conhece e isso é libertador. Libertador. Enquanto o outro lado, a mulher esquece de si. Então o que chamam de malefício é o maior dos benefícios. E olha o benefício que você fala, uma mulher querendo engravidar, e aí no meio desse ciclo aí, tem alguma coisa estranha. Ou seja, se ela, sei lá, no meio do ciclo ovulatório dela desandou alguma coisa, precisa investigar. E aí, com esses métodos, tudo é mascarado. Sim, exatamente. Porque métodos... é tudo tabeladinho ali. Que era pra estar, sei lá, não sei como é que vocês falam, sei lá, o muco no momento certo. Se ele não tá ali, alguma coisa no corpo não tá funcionando bem. Mais ou menos isso. Porque e aí a gente não trata a origem do problema, onde eu quero chegar. Sim. Essa tabela que vocês fazem, você consegue exatamente avaliar, né? O estrogênio, progesterona. Vocês conseguem ter essa noção clara. Só de olhar você consegue avaliar a parte hormonal daquela mulher. Olha, isso é lindo, né? Não percam a Carolina Delage veio aqui e para elas assistirem também. É verdade. Olha só, pessoal. Temos também o episódio da Carolina Delage, que falou também sobre fertilidade. O próprio Eduardo Honorato, que também falou sobre Creighton também. O Felipe falou sobre o MOB. O Felipe falou sobre o MOB, ou seja... A Pamela também. A Pamela também falou sobre o MOB, ou seja, a gente trouxe várias informações vários profissionais que vocês podem entender bastante sobre métodos também naturais, igual o Dr. Gabriel está trazendo pra gente hoje. Assim... E é apaixonante falar sobre isso, né? Eu gosto de dizer que, como falamos tanto dos ginecologistas que tratam de forma tradicional e nós que pensamos fora da caixinha, né? Mas o ginecologista, para pensar comigo, se estamos falando sobre o funcionamento do corpo da mulher, o ciclo menstrual, o ginecologista que não acredita no método natural é como um piloto de avião que não acredita que o avião voa. Porque, gente, é muito óbvio. Eu vejo aquele monstro de alumínio e metal que pesa várias toneladas, é óbvio que não voa. Não tem como aquilo voar. Só que um piloto de avião entende de física, entende de aerodinâmica, entende de 1 milhão de coisas que eu não sei falar aqui e sabe que voa sim, com toda a matemática, física e o que for necessário para fazer o avião voar. O ginecologista deveria ser assim. Método natural não funciona. Como que a mulher vai entender e perceber e dizer não quando funciona? Só que você precisa entender
o ciclo. Você precisa estudar o ciclo. E é muito louco pensar que tem ginecologistas que não entendem período fértil, que não entendem ciclo menstrual, ciclo ovulatório. É muito triste pensar nisso, porque é muito fácil bloquear esse ciclo e deixar com o hormônio sintético. Quanto Gente, tempo e depois? menstruação é vida, né? Literalmente. Né? As pessoas, o quanto a gente acha chato, muita gente acha chato ali todo mês, vocês não têm noção o quanto aquele todo mês é o seu organismo fazendo todo mês a mesma coisa e funcionando. E ele né? foi preparado E para foi isso. preparado No para mundo, isso, né? exatamente, Até não parecer pra a ser humanidade inibido, viveu né? a vida inteira assim. É. É igual a questão do sono que eu bato com os pacientes. Até a luz existir, todo mundo dormia até as 7 horas da noite, porque não tinha o que fazer. E o quanto isso gerou impacto nessa mudança da gente dormir até tarde, acordar mais tarde, do nosso ciclo circadiano. E acho que é uma pergunta muito comum, né? E quanto tempo depois que suspende a pílula e a pessoa, o corpo volta ao normal? E se volta? É muito variável e é exatamente o se volta. A resposta fácil e tradicional que eu tenho para dizer para vocês é cerca de 3 a 6 meses. Mas vão ter mulheres que podem engravidar no mês seguinte, e já inclusive conversamos sobre que gravidez vai ser essa, mas é possível. E tem mulheres que vão ficar meses e anos e até sem voltar a menstruar por conta da inocente pílula. Muito louco isso. Mas agora uma dúvida assim, real minha até. Essas pacientes que demoram mais a voltar, são pacientes, por exemplo, que teriam SOP? Tem alguma relação? É possível que sim. Ou tem essa relação ou não? Tipo, as que demoram mais, tem ali, porque a SOP impactaria num ciclo anovulatório, então talvez emendaria, Pode sabe? ser. Ou não, ou pacientes normais também, sem Conta doenças. dessa depressão Você não de sabe, né? todos Não tem nenhum, esses nada que micronutrientes mostre e ali, que tudo certamente. que é importante para a saúde reprodutiva. A gente falou da tireoide, por exemplo, né? Então, assim, a SOP tem muita relação, sim. A SOP traz ciclos anovulatórios, ciclos longos, e que podem... Então, a mulher vai... não tá mais... outro detalhe importante, aquela menstruação é uma fake menstruação do anticoncepcional, né? Eu tomo 21 dias e paro 7. E nesses 7 dias vou menstruar e depois eu volto a tomar. Essa menstruação não é uma menstruação verdadeira, um sangramento por privação dos hormônios. Só que a menstruação real é aquela que a gente falou, que a progesterona subiu, não engravidou, então a progesterona caiu, um endométrio que se preparou para receber esse bebê já não tem mais necessidade de estar lá porque não tem bebê. Então esse endométrio vai descamar e isso é natural do corpo, do nosso corpo que trabalha com economia de energia. Não tem por que o corpo deixar o endométrio cheio de sangue, cheio de nutrientes para receber um bebê quando não tem bebê. Então, ele descama esse endométrio e essa descamação do endométrio que vem com sangue é a menstruação. Essa menstruação natural, totalmente diferente do que acontece com a pílula. Então, inclusive... para que você está tomando pílula? Para regular minha menstruação. Minha menstruação era totalmente desregulada e agora eu menstruo certinho a cada 28 dias. Querida, você não menstrua. Você, inclusive, nem precisava parar para menstruar. Você pode tomar... Pior coisa para eu falar, depois de falar tudo, eu estou dizendo como pode tomar o anticoncepcional. Não façam isso em casa, por favor. Mas se fosse necessário, se fosse o caso, poderia inclusive ligar uma cartela na outra. Porque não precisa. Esse sangramento é um sangramento fake para fingir uma naturalidade. Olha que loucura, né? Assim, o médico tá querendo fingir que tá tratando mesmo. Então, eu finjo que a mulher menstrua para ela achar que é algo natural. Que maravilha, hein? Nossa, caraca, muito quebrou bom, vários hein? mitos aí. Exatamente, achei muito bom. Muita coisa mesmo. Nossa, mais alguma pergunta aqui, doutor Diogo Vinck? Eu achei que foi maravilhoso, ficar até amanhã né? perguntando para ele. Queria que você falasse aqui um pouquinho pra gente uma mensagem sua, assim, em relação a esses assuntos tão importantes que a gente tratou hoje, né? Em relação ao anticoncepcional, a fecundidade, a sexualidade. Dá um recadinho seu. Olha,
Eu sou apaixonado por esse assunto, né? Se o Diogo tem perguntas para fazer a noite inteira, eu tenho papo e casos para contar e o que for. Porque assim, como eu falei, quando eu descobri essa medicina de verdade que vem ao encontro da pessoa que eu sou, então assim, sempre tem aquele negócio, não, eu sou uma pessoa fora do consultório, mas dentro do consultório não posso deixar minha religião interferir na minha conduta. Gente, pelo contrário, o recado que eu quero deixar é justamente desse cuidado real. Como estamos no podcast mais católico e mais saudável, vou Esse juntar é o mais os dois. saudável Não, do eu quero Brasil. juntar, quero poder dizer que estamos aqui No santuário. exatamente. Então, Não, o que eu deixar... achei rapidinho. O que eu achei ali. Presta atenção. aqui, Isso aqui eu achei. Olha isso aqui. isso é... Aqui, ó. Da Ó, como é que a gente lojinha veio, ó, como é que a gente hoje. veio pro podcast Nada é de hoje? coincidência, Sério? né? Não, Tudo não é foi coincidência. providência. Primeira porque- vez que vem essa Nossa Senhora grávida. Exatamente. De sei lá, de quantos? E a gente tinha acabado de gravar também, né? Um outro podcast. Não foi a Nossa Senhora grávida. Olha só, pra mim isso aqui não é coincidência. Comprem, Nossa Senhora comprem. grávida Essa aqui Nossa em Senhora é pleno maravilhosa. podcast E o texto do lado, hein? falando de anticoncepcional. Te cortei. Eu tenho uma dessa no consultório, mas acho que o recado que eu quero deixar, me colocando como um médico apaixonado pelo funcionamento do corpo da mulher, é exatamente assim, esse conhecimento a cada dia que eu estudo funcionamento, ciclo menstrual, ciclo ovulatório, cada hormônio que se liga e faz o corpo da mulher funcionar, esse funcionamento do corpo da mulher é prova diária para mim da existência de Deus. Não tem como ser coincidência. Não tem. Desculpem os evolucionistas, assim, claro que com toda a ciência, mas assim, tem o toque de Deus. Falei assim, desculpa os evolucionistas, não, né? Nós acreditamos na evolução. Mas assim, por favor. Mas assim, o dedo de Deus, entender esse funcionamento, é poder ter a certeza de como é criação de Deus e como Deus cuida de nós. Então isso é maravilhoso. Então é apaixonante. Então justamente por isso eu fico muito, muito feliz sempre que posso falar, feliz sempre que posso tratar, sempre que posso ajudar uma mulher a restabelecer e respeitar o funcionamento do próprio corpo. Conheçam o seu Maravilha. ciclo. É verdade. Conheçam seu ciclo. Exatamente. Muito bom. Obrigada, Gabriel. Não Foi nasceu ótimo. ninguém aí não, cara? Tava preocupado aí. Dá né? uma olhada aí se Rolaram você umas tá vibrações tocando. aqui, mas as gestantes sabem que quando é emergência tem que ligar. não Aqui me tocou. fala o teu Instagram pro pessoal chegar lá, conversar com você. Se ficar alguma dúvida, você responde caixinha, Sim. responde direct. Superativo, Gabriel. Tá sempre respondendo caixinha. Pode mandar. Cara, adoro as caixinhas, adoro as perguntas lá. Fala seu Instagram pra @ gente. drgabriel.arregui. Vai aparecer aqui pra vocês. ARREGUY. Maravilha. E pra marcar consulta também é lá. Tem o link lá na bio. Tem o link lá na também. bio, se quiser marcar consulta. Você faz consulta online também? Faço consulta online Online. também. Faz. A clínica, a minha esposa, Nathalie, que é Aham. fisioterapeuta, e a nossa sócia, grande amiga, que é pediatra, nós fundamos a clínica Humanevite, justamente em homenagem a essa encíclica do Papa, que foi divisor de águas nas nossas vidas. Inclusive, gostaria de trazer aqui, eu trouxe um exemplar da Humanevite, Nossa, que legal. que eu gostaria de dar de presente para vocês. Meu Deus, que legal. Não sei se já leram, possivelmente Nós já leram, já. mas Olha, eu quis trazer esse presente para a Clínica Ânima. Poxa, que Não, legal. vai ficar lá no consultório. Vai Lá ficar na no nossa consultório, clínica, com nós certeza. temos um exemplar na recepção. Às vezes eu vejo os casais lendo e eu até falo brincando, olha, se eu tô vendo vocês lendo na recepção, eu vou atrasar muito a consulta, porque eu quero que vocês possam ler a encíclica toda. Que lindo, muito então, obrigada. assim, que todo Mostra aí a encíclica, católico mano. É importante que eles vejam isso. Mas vocês tem estão... Aqui, ó, pessoal. 40 páginas, 40 e poucas páginas, você lê em 20 Leitura minutos. fácil, leitura boa. É leitura muito fácil, fácil. tranquilo. muito E todo didático. católico E é deveria super ler. didático, gente, Todo mundo exatamente. devia ter Todo isso. católico deveria ler. E é super didático Todo e mundo, fácil todo leitura mundo. também. Exatamente. Exatamente, muito bom. Bom, e o livrinho? Ah, aqui, tá aqui. A gente também tem presente. Presente, isso aqui, ó. Presente História de pro Fátima Gabriel. também vende na loja Ânima. Isso aqui é pra Exatamente. você. Esse é Adorei, presente gente. pra você, Gabriel. Muito obrigado. A história de Fátima contada do Bertaldo e a Kênia.
Muito obrigada pela sua participação, viu? Adorei. Foi ótimo. Pessoal, Muito bom. não se esqueça de se inscrever no nosso canal, @Anima Saúde Podcast. Ou seja, você que está aqui assistindo, clique para se inscrever. A sua inscrição é super importante pra gente. Deixe seu comentário, curta, compartilhe. Compartilhe muito. Imagina a quantidade de gente que vai precisar ouvir tudo que foi falado aqui. Se foi útil para você, compartilhe. Não fique com essa informação. Joga ali no WhatsApp da família, joga no WhatsApp As mães do das colégio. mães do colégio, né? Se tem filhas adolescentes, ou seja, faça-as ver esse conteúdo. Não se esqueça também de seguir todas as nossas outras redes, Spotify, Amazon, Deezer, ou seja, você pode nos ver ou nos ouvir na academia, Na né, Diogo academia, Vinck? malhando. Botar o podcast, ou seja, não tem desculpa para não nos escutar ou nos ver. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Obrigada. Gabriel. pelo Fique com convite. Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até Tchau, a próxima tchau. quarta.